O que é exercício físico? Exercício físico é quando você gasta energia se movimentando intencionalmente. É você sair de casa para fazer apenas uma caminhada específica. É você sair de casa para ir a uma academia, fazer musculação, ou fazer uma aula de pilates, fazer uma aula de spinning. Então, exercício físico é quando você separa um tempo para se movimentar especificamente, gastando mais energia. Sempre que a gente fala de exercício físico, a pessoa às vezes vira e fala assim: ah, mas eu faço muita coisa em casa, eu arrumo casa, eu vou a pé para o serviço, o meu trabalho é um trabalho que eu gasto muita energia. Ok, isso é ótimo, mas isso não é o exercício físico. Isso é o que nós chamamos de atividade física. Por quê? Atividade física é tudo o que você realiza no seu dia a dia de movimento para gastar energia. Então, se você acordou e ficou em pé, você está fazendo uma atividade. Se você está indo na cozinha e lava uma louça, você está fazendo uma atividade física. Se você vai a pé de casa ao trabalho, atividade física. Isso é ótimo. Então, todo gasto energético no seu trabalho, no seu horário de lazer, como locomoção, conta como benefício de um nível de atividade física maior. Mas isso não é um exercício físico regular. Não tem uma dose, não tem uma modalidade específica que vai produzir adaptações desejadas, um objetivo específico para você. E é por isso que nós classificamos os exercícios em tipos diferentes. Vamos pensar na dinâmica muscular, na mecânica muscular, como que os músculos se movimentam nos tipos diferentes de exercício físico. Quando nós pensamos em exercícios rítmicos, são aqueles que você produz contrações musculares repetidas, com movimentos repetidos, sustentando por um tempo, por uma continuidade maior. Um exemplo é a caminhada. Então, se você caminha 30 minutos, você está fazendo um exercício rítmico. É aquele movimento que vai se repetindo, contraindo os músculos por um tempo maior. Esses exercícios, geralmente, eles também são caracterizados como exercícios aeróbios. O que é isso? É um exercício que tem uma duração, uma ritmicidade que predomina o consumo de oxigênio para que você ofereça energia para o seu músculo se contrair. Agora, o exercício ele pode ter um ritmo, ele pode produzir contração e relaxamento muscular, mas essa mecânica pode não durar tanto tempo, pode não ser contínuo. É o que acontece na musculação, é o que acontece em um treino funcional ou até mesmo numa sessão de pilates. Nessas modalidades de exercício, você tem um número específico de contrações musculares. Você tem um movimento específico que você está realizando. E essas séries, essas repetições de contrações musculares, elas não duram muito tempo. E nessa ocasião, portanto, o seu músculo, ele usa a energia predominantemente que já está estocada nele. Ele usa predominantemente, por exemplo, a glicose. Ele não precisa de juntar uma quantidade muito grande de oxigênio para ele produzir a contração muscular. Então vejam como que essas modalidades de exercício, elas são diferentes pelo tipo de movimento que você vai executar, pela duração de atividade que você vai realizar e o tipo de energia que o seu músculo vai gastar para conseguir produzir o movimento. Nos exercícios que têm um consumo predominantemente de oxigênio, o seu músculo ele vai acabar dependendo da função da sua respiração e da circulação do seu sangue. Porque para chegar o oxigênio, para chegar a energia no seu tecido muscular, para ele sustentar aquela caminhada de 30 minutos, por exemplo, é o seu pulmão que
que está precisando pegar o ar do ambiente com o oxigênio, jogar esse oxigênio para o seu coração fazer o batimento cardíaco para que esse oxigênio circulando no sangue chegue lá no seu músculo e você consiga, portanto, sustentar essa atividade por 30 minutos. Então, para você conseguir fazer um exercício que dure mais tempo, o seu organismo vai funcionar como engrenagem. Você precisa ter um bom funcionamento respiratório, um bom funcionamento cardiovascular e um bom funcionamento muscular. Já quando a gente pega aquelas modalidades que são mais, digamos assim, estáticas, não são tão rítmicas e tão duradouras, tem uma contração e um relaxamento. E essa energia é predominantemente usada pelo músculo, você tem que ter um bom estoque de energia no seu tecido muscular. Você precisa ter massa muscular, você precisa ter a capacidade de usar a glicose que está no sangue ou que está estocada lá para que a sua fibra, o seu tecido muscular consiga gerar força e relaxar. E aí, nessa situação, a gente começa a pensar naquelas pessoas que às vezes não toleram uma caminhada ou que têm uma fraqueza tão grande ao ponto de sentir dificuldade de se levantar da cadeira ou de subir um lance de escadas. Vamos tentar associar o que está acontecendo em relação a isso? Vamos pegar o primeiro exemplo de uma pessoa que tem dificuldade de fazer uma caminhada de 30 minutos e essa pessoa começa a sentir uma respiração ofegante, começa a ter uma sensação de palpitação do coração acelerado. É muito provável que essa pessoa tenha alguma disfunção nas engrenagens do organismo dela para oferecer a energia para o músculo. Então, às vezes, ela tem uma fraqueza respiratória, uma disfunção do coração, um problema na circulação, e aí o músculo ele não consegue receber a quantidade de oxigênio por muito tempo. Se a pessoa continua caminhando ao longo desses 30 minutos, naturalmente, a respiração dessa pessoa vai ficar mais ofegante, ela vai tentar de todas as formas puxar o ar do ambiente para tentar compensar isso. Ela vai ter uma sensação de falta de ar, uma sensação de cansaço e às vezes ela vai inclusive parar de fazer atividade como uma forma intuitiva de se recuperar e prosseguir naquela atividade. Agora um outro exemplo, no exemplo de contração rápida do músculo, como por exemplo se levantar da cadeira ou subir um lance de escadas. Tem pessoas que vão ter a sensação de fadiga do músculo, sensação de tremor, até uma queimação, uma fraqueza. Por quê? Às vezes, a energia do estoque do músculo desses indivíduos, ela está baixinha. Tem, às vezes, a possibilidade de ter uma massa muscular tão baixa, pouca quantidade de músculo, que esse estoque não é suficiente para fazer até mesmo poucas contrações musculares. Qual que é a alternativa? A alternativa é melhorar a alimentação para que você tenha no seu metabolismo a quantidade de energia de glicose, por exemplo, suficiente para formar esse estoque e também melhorar o seu condicionamento, aumentando não só o seu nível de atividade física, como também a prática regular de exercício com modalidades diferentes. Modalidades que aumentam a sua capacidade cardiorrespiratória e modalidades que aumentam a sua massa muscular, a sua força e a sua resistência muscular específica.